mais um episódio de Posso Te Contar um Relato Assustador. Hoje eu tô com uma pessoa aqui que eu já participei do podcast, inclusive, e que foi uma presença muito requisitada. A Mabê, bem-vinda! Ai, amei! A gente tá se vendo muito essa semana. Sim, recentemente, mas a gente nunca se via. Aí, de repente, essas últimas semanas a gente tá se vendo sempre. Eu acho que é um sinal pra gente começar a aparecer mais nos podcasts da outra. Exato, e pra gente finalmente fazer alguma coisa juntas, né? Que faz muito tempo que a gente tá falando. É verdade. Nossa, tem mais de ano que a gente fala. Sim. A gente tem que gravar alguma coisa junto. Meu, e sabe uma coisa que é muito bizarra? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com a internet, vocês já tinham modos. E assim, eu era uma pessoa muito... É que agora eu sou mais tímida. Mas antes eu saía mandando mensagem pra todo mundo, né? E eu lembro que eu mandei mensagem pro Modos e foi você que respondeu. Só que, tipo, até então, a gente não... Tipo, eu não sabia quem era você. Nunca tinha visto seu rosto, né? Tipo, só ouvia o podcast. Sim. E aí eu lembro que desde então a gente tava tentando combinar alguma coisa, lembra? Tipo, fazer alguma coisa no TikTok, ou então alguma coisa no episódio, e nunca deu certo. Eu nem entendi de TikTok, de repente eu vi assim, eu falei, deixa eu olhar. Aí eu perguntei acho que pra alguém, eu falei, acho que uma pessoa que era mais nova, eu falei, você conhece essa pessoa? Ela é a Ju do TikTok, não sei o que, a Júlia do TikTok. Aí eu falei, vou dar uma olhada e tal. E você já tava enorme no TikTok quando eu vi essa mensagem. Eu acho que ainda era tipo 2020, 2021 ainda, né? Era o começo do TikTok. Era o começo. Então eu ainda não entendi. Ainda não entendo, mas tô tentando. Então, nossa, e foi muito bizarro. Daí depois a gente entrou mais pra esse meio de vídeo. Então, muito legal que agora estamos aqui. Sim. E pra começar o episódio, primeiro, fala das suas redes sociais, um pouquinho do seu trabalho também, se apresenta. Depois eu vou deixar as redes da Mabê na descrição. Provavelmente vocês já sabem, mas enfim, né? Eu sou a Mabê Bonafé. As minhas redes no Instagram é ma_b. E no Twitter e no YouTube, que eu posto muito pouco. E no TikTok é Mabê Bonafé. E aí eu faço parte do podcast Modus Operandi, junto com a Carol Moreira. A gente fala sobre crimes reais. E eu também tenho o podcast Caso Bizarro, que aí são histórias sobrenaturais. É tudo que não é morte, sabe? Tudo que não é aquela coisa do crime real. É mais da parte do sobrenatural, ou mais da parte do aconteceu ou não, né? Tipo ET de Varginha. Invasões alienígenas. Exatamente. Ou casos bizarros, que só são bizarros, que a pessoa acha que é alguma coisa. Exatamente. No final você vai olhar, não é nada. É algo tosco. É maravilhoso. E aí eu faço parte também do Caso Bizarro. E acho que é basicamente isso. Eu tô escrevendo um livro novo agora. Sério? A ideia é que seja lançado no ano que vem, em abril. E o livro, ele vai ser uma pegada também de terror. Então, tô bem animada. É ficção. Tá. Que e legal. Aí, eu já vou jogar aqui, porque é o que eu curto fazer. Já vem aí. E eu tenho o livro que é de... não ficção, né, com a Carol Moreira, que é o Modus Operandi Guia de True Crime, que a gente fez esse livro inspirado aí no podcast. Nossa, total. Eu quero muito falar sobre isso depois, que eu fiquei muito curiosa pra esse processo de escrever um livro. Principalmente um livro que é baseado, tipo, em fatos mesmo, né? Tem que ter muita pesquisa. Muito. E a gente sempre começa o podcast perguntando pra pessoa do que ela tem medo. Então me conta, pode ser qualquer coisa. Tá, eu tenho medo de uma coisa muito específica. Eu tenho medo de bexiga. Bexiga? Bexiga estourar. Tipo, eu não consigo estar num ambiente que tem bexiga. Eu juro. Você não vai em festa de aniversário, então. Cara, hoje em dia eu tô começando a melhorar um pouco isso. Mas eu tenho pânico de bexiga. Uma vez, sabe a Jéssica Greco? Sei. A gente é muito amiga. E uma vez a gente tinha acabado de se conhecer. E eu entrei numa festinha que fizeram pra ela. Eu entrei assim... E era um salão fechado, e quando eu olhei em volta, tava tudo cheio de bexiga. Aí eu saí na hora, Não acredito, você foi embora? E aí eu comecei a chorar. Não, eu comecei a chorar, tipo... Aí eu fiquei com muita vergonha, porque como que você chega... Não é normal uma adulta chegar e falar assim, então... né, não sei o quê. Eu tinha 20 e poucos anos, tal... Aí eu comecei a chorar, eu falei, não, mas eu vou embora. Porque também é uma questão minha, eu não quero impedir que as pessoas não façam bexiga, sabe? Sim, tipo, sim. Não quero ser um empecilho, mas aí eles tiraram todas as bexigas, colocaram em outra sala. Mentira, que fofo. Pra que eu ficasse tranquila, eu fiquei muito feliz, assim. Mas eu tenho meio que esse medo. Hoje em dia, eu até consigo ficar num lugar se elas estiverem mais longe de mim. É muito difícil pra mim elas estarem perto. Sim, porque você tem medo que ela estoure, então, essa questão. A questão é, tipo, se você passar um dedo, assim, pra estourar, sabe, alguma coisa assim. Eu não sei explicar. É um medo que eu tenho muito desde criança. E eu tinha medo daqueles balões que tinham bala, sabe? Que caía aquele em festinha. bexigão, né? Aquele bexigão. Então, eu ficava longe. A minha mãe ia junto com as crianças. Porque quando estourava, às vezes eu ia lá e não tinha mais nenhuma balinha. Porque eu só ia depois.
Aí a minha mãe ia junto com as crianças dó! pra pegar uma mãozinha, Aham. assim, de bala e me dar. Então, eu acho que essa, assim, é a coisa mais mais, tipo, esquisita que eu tenho. E você não sabe por quê? Tipo, começou por causa de alguma coisa? Não ou sei, você só não tem sei medo? explicar. E é um medo, assim, muito forte, assim, sabe? Tipo, não sei explicar. Que Já, loucura. eu nunca quis falar em terapeuta com... Tipo, várias vezes já me falaram, fala na terapia. Eu nunca quis falar também, nunca quis... nossa, já tentaram fazer, tipo... uns amigos, umas vezes, sabe? Tipo, ficar estourando na minha frente. Eu só fiquei meio que traumatizada, eu era muito nova. Só piorou Tipo, o medo, foi horrível, né? assim. Foi, sabe, meio que... Eles tentaram na marra, assim, tipo, Sim, vamos pra ver se acabar. melhorava. Então, hoje é bem melhor. Hoje eu consigo estar no ambiente. Antes eu já nem conseguia. Tipo, se eu tava no ambiente, tivesse bexiga, sabe? Tipo, Você já não não conseguia. ficava, Então, hoje eu embora. consigo. Mas, tipo, é muito difícil. Mas que doideira, né? Porque normalmente é tipo algum trauma, alguma coisa que É. aconteceu quando você era criança, que te assustou, sei lá. Sim. Ou às vezes até pode ser e você não lembra, né? Às pode vezes ser. você bloqueou. Porque como eu era muito pequenininha, eu não tenho essa recordação, né? Eu tenho uma recordação vívida de estar em festinhas, tipo, uns 4, 5 anos. Eu tenho essa lembrança. E de não chegar perto do balão. Isso eu tenho Então uma é coisa muito desde forte. pequena mesmo. Então era muito forte, é. Gente, que loucura! Peculiar, achei Peculiar. esse medo. Acho que são 3 medos muito grandes que eu tenho. O segundo medo é de taxista. Não é taxista especificamente, mas Uber e tal. Tipo, Sim. qualquer carro que eu entre que... Tipo, ônibus não tá tudo bem, porque tem outras pessoas. Van, tipo, tudo que tem outras pessoas eu não tenho medo. Mas se eu entro num carro com outra pessoa, eu tenho medo. Uma pessoa, tipo, Que eu não estranha conheço. dirigindo. Exato. E o terceiro, que eu tenho muito medo, é barata. Que é a fobia mesmo. Sim. Então é, tipo, pesado. Mas assim. o motorista Uber você usa? Tipo, Eu você uso. anda? Mas eu quase não uso à noite. Se eu preciso usar à noite, precisa ter alguém comigo. Ou eu... Tipo assim, às vezes rola. Mas aí, tipo, se eu vou usar... Nossa, de madrugada pra mim é muito difícil. Aí eu tenho que colocar código, eu tenho que, tipo, mandar pra várias pessoas. Você tem que se sentir segura, né? Eu dou umas piradas, assim. Mas Isso antes do modus operandi, viu? Não era com... Não foi com porque modus, às vezes a gente fica traumatizada, né? De tanta É. coisa. Mas se eu começo a pensar muito nessa questão de Uber e de táxi, eu começo a ficar meio noiada também. É. Porque querendo ou não, você tá entrando num carro com um desconhecido que pode literalmente te levar pra qualquer Sim, lugar, né? É desesperador, na verdade. Tipo, não é uma coisa, não é... E eu não tô nem falando de Uber, né, em si, mas de qualquer... Como eu falei, até táxi mesmo, assim, qualquer coisa, assim, o que garante que aquela pessoa não vai fazer nada? Tipo, a gente pensa no melhor das pessoas, mas pode ser que alguém tá com uma intenção ruim, né? E aí, mesmo Exato. cadastrado no aplicativo, não tem como saber. Eu aumentando medo, né? Tipo, traumatizada, é verdade. Tem que ficar com Aí medo você mesmo. nunca mais pega. Só que antes da pandemia, eu andava só de ônibus e metrô, assim. Eu era muito raro pegar um Uber. Só que, enfim, aí veio pandemia e tal, não sei o quê. E hoje em dia, pra evento, pra coisa. O meu carro também é velhinho, tadinho. Às vezes ele tá no médico. E aí, tipo, não tá rolando mais, assim. E rola muita coisa que às vezes é mais rápido. Tipo, hoje, por exemplo, pra eu vir pra cá. Sim. Eu pensei, vou vir com o meu carro ou eu vou vir de Uber. Porque daí eu já venho trabalhando. Nossa, trabalhei o caminho todo. E, tipo, então acho que vai nessa, assim. É que é mais fácil Uber por isso, né? Que você consegue ir mexendo em umas coisas ainda Sim. do que tá dirigindo. Pois é. Não, e aí na hora que ele parou, eu cheguei a percebi que pela primeira vez que eu não olhei pra onde a gente tava indo. Porque isso é uma treta minha também. Eu preciso... por exemplo, quando eu pego Uber à noite, eu tô sempre fazendo o Waze ou o Google Maps pra ter certeza de que ele tá passando nos lugares certos. Eu sou neurótica com isso. E eu não fiz hoje. Eu tava tão, tipo, preocupada em responder e-mail. Aí, na hora que chegou, ele falou, chegou. Aí eu olhei e eu, tipo, nunca vi nessa rua. Aí eu falei, não sei onde eu tô, né? Aí eu desci e olhei e tal, mas eu não tava com medo. Que Geralmente bom. eu fico. É que durante o dia eu acho que é mais tranquilo também, né? Mas eu sempre fico com medo também. Se eu vejo ele entrando em uma rua diferente, eu já começo a ficar meio tensa. Eu tenho um pouquinho disso também. A gente fica zoado. E barata, porque é uma porra de uma barata, né? O bicho não morre nunca. Não. Nem com, sei lá, qualquer coisa, com...
Bomba atômica, né? Que falam que não mata verdade. barata. Tipo, pelo amor de Deus. Pois é, eu odeio esses insetos que tem casca, sabe? Tipo, besouro eu odeio também. Eu tenho trauma. Eu lembro quando eu era pequena, eles ficavam grudando na roupa. Ai, Não sei nossa. se é que eu sou do interior, né? Então a gente ia nessas fazendas e aí sempre ficava um monte na luz. E aí, se você ficava embaixo, eles vinham e grudavam na sua roupa. É. E tinha alguns que você tirava e tinha uns carrapatinhos embaixo, sabe? Era muito nojento. Ai, eu não, tenho um pouco de nojento. trauma. É. Não, Mas não não, dá. eu acho que barata é um medo universal, Sim. talvez. Inclusive, aqui a gente já tava comentando aqui de uma história que envolve Bicho. bichos. A gente pode falar sobre isso também. Vamos. Mas antes, me conta, já aconteceu alguma coisa com você? Algum relato, alguma história meio estranha? Olha, já aconteceu algumas coisas. Ai, tem uma que eu nunca contei direito. E que ela é bem horrível, na verdade. Eu vou aproveitar o momento. Isso. Estamos aqui pra isso. Estamos aqui pra isso. Na verdade, eu fui... A primeira vez que eu viajei pro exterior foi em 2013. E eu ia fazer um intercâmbio na Inglaterra e tal. Eu estava muito animada. Então, eu tinha saído do meu trabalho anterior porque faltava pouco tempo. E eu acabei conhecendo uma pessoa online, um cara, num aplicativo de jogos. Eu jogava muito nessa época. E eu conheci essa pessoa, né, esse cara. E a gente começou a conversar muito e tal. Mas eu fiquei muito... Eu tava solteira na época. Eu falei, mas eu não quero, né, gostar de ninguém agora. Ah, ele era daqui. Ele não era daqui. Tá. Ele era do Brasil, mas não era do mesmo estado que eu morava. Mas eu falei, não quero gostar de ninguém agora, porque, tipo, eu vou viajar, quero curtir. Sempre não quero assim, ficar... né? Sempre quando a gente vai ficar fora, quando a gente vai fazer alguma Exato. coisa que aparece. Exato. Mas a gente, né, eu curtia conversar com ele, então a gente conversava todos os dias, foi escalonando, assim, 1, 2 semanas, a gente já tava, né, conversando bastante. E aí ele pediu o meu endereço para ele poder mandar um presente para mim, ele mandou um bichinho de pelúcia e tal, dos joguinhos que a gente jogava. Enfim, a conversa foi escalonando tal, de uma forma, e aí começou a ficar muito esquisito, porque ele era muito... Como eu vou dizer? De repente, ele começou a contar muitas histórias esquisitas, assim. Que tava tendo problema com a família, que não sei o quê. E as coisas eram sempre muito pesadas. Uma pessoa da família dele tinha morrido recentemente. Então, eu ficava muito sensibilizada com as coisas. E eu não entendia direito. Eu falava assim, mas, tipo, você quer dinheiro? Você quer ajuda, né? Eu ficava muito nervosa. Porque eu também nem tinha grana pra emprestar, assim. Mas, assim, eu ficava, tipo, o que você precisa, tal. E ele, não, só quero falar sobre isso, não sei o quê. E aí, chegou numa época que ele era um negócio que ia drenando muito, assim, a minha energia, sabe? Imagino, né? E tipo, ele meio que fazia tudo se tornar sobre a vida dele, se tornar sobre a coisa dele. Tipo, não, porque eu estou vivendo aqui, não, você vai ser feliz daqui a um tempo, você vai viajar, não sei o quê. Então, sabe, era um negócio muito, muito escroto. E aí, eu me sentia até culpada de ficar feliz, de ficar animada pra ir viajar. E tudo muito rápido, sabe? Tudo muito rápido. Fazia, tipo, sei lá, 1 mês que eu conheci o cara. E aquilo foi escalonando, até que chegou num ponto que tava, assim... E eu nem tinha conhecido ele pessoalmente, sabe? Tipo, tava uma coisa assim, quando eu voltar, a gente vai se conhecer, vai ser legal. E, Tava enfim, meio sério, assim, sabe? né? Tipo assim, vai ser bacana, vamos ver o que vai ser. Mas agora eu já nem queria mais, assim, virou um negócio que foi ficando muito pesado. E aí... Aí ele foi só escalonando, assim. Eu tô tentando não contar muitas coisas, Muitos porque era muito detalhes, pesado. Né? Mas aí, sabe, chegou um momento que ele falou que ele tava na rua, que ele não tava mais na casa dele. Meu Deus. E aí eu fiquei desesperada. Então, tipo, ele ficava tipo horas sem mandar mensagem dele. Não respondi porque tentaram me atacar na rua, não sei o que, não sei o que lá. Em resumo, eu acho que é uma pessoa que era apenas mentirosa, que não contava nada. Mas... E ainda queria fazer você se sentir culpada, Exatamente. Né? Mas eu sofri um terror psicológico durante esse tempo aí. E aí eu cortei ele da minha vida. Eu falei, olha, não sei tudo que tá rolando, espero que você fique bem. Mas assim, pra mim não dá, tá sendo muito pesado pra mim.
mandei uma mensagem pra ele e tal. E aí eu parei de receber a ligação dele, assim. E você gostava dele? Estava, tipo, envolvida? Ou Eu não não gostava, tipo, a ponto de... Porque ainda tava no início, então eu sou muito pé no chão, assim. Eu preciso conhecer a pessoa um bom tempo, assim, pra ter certeza de que eu quero algo maior e tal. Mas eu tava curtindo no início, né? Até chegar nesse momento, tava tudo legal, tudo, né? E detalhe, ele sabia meu endereço. Então, Nossa, assim, sim. sabe, isso já começou... Tipo, eu comecei a me sentir mal. Eu falei, nossa, eu passei meu endereço pra esse cara, e esse cara é esquisito, e não sei o que, não sei o que lá. Então, eu comecei a ter muitas noias. Então, eu fui entrando num lugar, assim, muito de desespero e tal. E aí eu cortei ele, conversei com a minha mãe. Você Falei, morava sozinha? Você morava com ela? nessa época eu morava com ela ainda. E aí eu falei, mas eu contei pra ela, tal, tudo. E ela falou, corta, tal, fala que não tá curtindo mais conversar, e tá tudo bem, não vai acontecer nada. Super me acalmou, mas eu fiquei fiquei muito noiada. Eu fiquei, Imagino. assim, sabe, lá é horrível, assim, quando a gente vê esses relatos das pessoas fazendo isso online, eu ficava pensando, puta, não sei nem o que é viver isso, assim, mas infelizmente hoje em dia eu sei. E aí, aí rolou tudo isso, tal, e aí, beleza, eu falei, não quero mais falar com você, não vou mais atender. E eu não atendi mais ele. E Mas ele insistiu um tempo. Ele insistiu um tempo. E durante 4 anos, todo dia do meu aniversário, ele mandava um e-mail pra mim. Mentira. Um e-mail gigantesco, falando sobre como estava a vida dele. Segundo ele se mudou para um outro país e estava bem. Mas ele passou 3, 4 anos. Então, assim, foi basicamente a minha história de terror. Acho que, assim, eu nunca contei isso online pra ninguém, porque eu odeio. Não, nem quero falar sobre isso. Mas acho que é bom também a gente tomar cuidado com o que a gente conversa, com para quem a gente se abre. E principalmente dessa coisa de... E eu não deixei, sabe, isso tomar conta de mim. Depois nunca mais mandou. Isso faz, sei lá, tem 7 anos que eu não tenho nenhuma notícia. Nem quero ter. E eu acho que é isso, assim, sabe? Era uma época que eu também não tava online, mas eu sempre tive muito medo de ficar nas redes sociais, sabe? De ter uma presença online maior por conta disso. Dele te achar, de repente? Não, nem só por ele, mas por outras pessoas, assim, sabe? Porque pra mim era isso, assim, cara, você tá online, tem muita gente vendo a sua vida que você não tem nem ideia, sabe? Exato. E isso me dá uma sensação, um mal-estar muito grande. E aí, sempre deu. E eu nunca quis. Aí, quando eu comecei a ideia de criar o podcast, falei pra Carol, mas eu quero ser anônima. E aí, eu fiz um Twitter, tal, fiz um Twitter novo, coloquei uma foto de uma avestruz. Pra não falei, eu vou criar um codinome, codinome, não sei o que. Aí a Carol, nada a ver, sabe? Viagem, não sei o que, pra quê? Ela me convenceu a falar, mas eu custei pra mostrar e pra me sentir confortável. Hoje eu me sinto muito confortável porque eu escolho o que eu vou mostrar e o que eu quero que as pessoas saibam, né? Eu sou muito reservada da minha vida, assim. Nem porque minha vida é uma grande coisa, porque ela é muito simples, mas... Porque você não quer mesmo. É minha. Eu gosto dessa coisa de manter as coisas pra mim. E o que eu quero mostrar, eu mostro. Mas não foi a primeira vez que eu passei por uma situação horrível dessas, assim. Eu conheci algumas pessoas que tipo... eu conheci várias pessoas que já fizeram terror psicológico comigo, sabe? Nossa. Então, assim, quando eu era muito novinha, tinha um cara que ele me olhava pela bússola. Pela luneta. Bússola. Pela bússola, eu fiquei aqui pensando. Ele me olhava pela luneta de outro prédio. Não acredito, tipo um vizinho. Um vizinho. Mas esse cara não fez nada. Mas, assim, fora me olhar pela luneta. Mas você via ele vendo? Eu não via. Aí o que aconteceu? Eu usava ICQ nessa época. É uma outra história, né? Sim. Do nada. Outra história. Eu usava ICQ. E um dia... Você era mais velha, então? Você não era criança, ou tinha era? 15 anos. Você era muito mais velha. Era mais velha. 14 para 15 anos. E aí, um dia, mandaram um carro... Sabe aqueles carros de som? Ai, as pessoas não devem saber mais o que é isso hoje. Ainda bem que eu nunca recebi, porque juro. Meus amigos, trauma. Meus amigos me mandaram pra me zoar. E aí, o meu quarto ficava na sacada. Eu tinha uma varandinha, assim, era um prédio, eu morava no interior de Minas.
E aí, eu saí, assim, na varanda e vi o carro. E aí, vi os meus amigos lá embaixo e tal. E nessa hora, eu tava usando o ICQ. E aí, com a luneta, ele viu o número do meu ICQ e me adicionou. Mentira! Nossa, era uma luneta muito potente, né? Mano, era um negócio muito bizarro. Meu computador ficava, assim, na janela e tal. É muito bizarro. Ele olhou pro seu computador, E aí, a gente começou a conversar, tal, uma época. E aí, um tempo depois, ele falou, tipo, olha... Na verdade, eu sou seu vizinho, não sei o que. E ele era, tipo, bem mais velho que eu. Nossa. Assim, sei lá, ele tinha uns 21, então quando 22. ele te adicionou, você nem desconfiava que ele tinha visto pela luneta. Não, ele só porque... foi falar depois de vocês foi falar depois. Então, depois a gente conversou. No fim, como eu disse, claro, muitos anos depois, acho que uns 3, 4 anos depois, ele tentou ficar comigo uma vez numa festa, mas foi o máximo que ele fez, assim. Mas a gente conversou durante uma época e, assim, já aconteceu muita coisa bizarra. Eu tinha um apelido dos meus amigos nessa época, que era curva de rio, que só para sujeira. Coitada. Tipo, só gente doida. Que criativo. Só gente... Famoso dedo podre, né? Exatamente, famoso dedo podre. Então, eu sempre tive um dedo muito podre pra tipo... Na verdade... Eu não tinha tanto dedo podre pra escolher pessoas, As porque... pessoas estranhas te escolhiam e apareciam as pessoas estranhas também. me escolhiam. Então, já vivi muita coisa esquisita nesse sentido. E, bom, não é à toa, né? Que hoje eu estou aí com casos bizarros. Só falando de casos criminais, casos bizarros. Virou a vida. Mas, assim, já aconteceu muita coisa bizarra. Gente, que loucura, né? E muito interessante, porque normalmente os relatos que as pessoas têm são coisas mais sobrenaturais, assim, né? Esses casos, eu acho até mais assustador, porque realmente tem uma pessoa, né? Que você não sabe o que pode fazer. Eu morro de medo. E realmente, a gente sendo exposta na internet, as pessoas conseguem descobrir informações que a gente nem imagina. Sim. Tipo, é só você fazer uma pesquisa mais elaborada que você consegue usar de qualquer pessoa, né? Não, total. Então é muito tenso. É um negócio que desespera muito. Aí, quando eu fui pra esse intercâmbio, eu já cheguei lá, assim, tipo, quero... Tipo, era muito caipira, realizando o sonho da minha vida. E por isso eu achava que eu nunca ia ter condições, assim, de viajar pra fora e tal. E eu pude passar 5 meses lá. Então, foi muito mágico. E aí, eu tava, assim, muito aberta pro mundo. E eu saía, passeava, né? Fazia muitas coisas, fiz muitas amizades. E aí, eu lembro que uma vez eu tava andando... Pra contar mais uma coisa esquisita. Eu estava andando, e um cara me parou do nada. E eu tava, tipo, ouvindo música, assim. Eu claramente não tava pra conversar. E ele tava falando comigo. Até que eu tirei, assim, o fone. Daí, ele falou assim, oi, tudo bem? Em inglês, né? Tal. Ele morava ali no bairro que ele falou, eu vejo você sempre saindo daquela porta, tal, não sei o quê, queria muito te conhecer. Tipo, ele parecia que tem a minha idade, mas assim, claro, quem chega falando assim... Não é a melhor forma de abordar tipo, uma pessoa, né? Não é de forma alguma. E eu fiquei, tipo assim... Tá, beleza, como assim? Aí ele começou a falar, aí eu virei pra ele e falei assim, eu tô atrasada, eu tô saindo. E, cara, eu, tipo assim, várias vezes que eu saía, assim... Às vezes esse cara aparecia do nada, assim. Ele parecia ficar olhando mesmo. Tipo, era muito esquisito. E aí eu só, assim, fazia vários caminhos diferentes pra voltar, assim, pra casa. Depois nunca mais falei com ele. Mas, tá vendo? Você fica apreensiva tipo... toda vez, né, que você tá saindo de casa. Se vai ter alguém ali. Exatamente. Ainda mais que eu tava num dormitório, né? Num outro país. Enfim, já tava... Mas tinha mais gente morando com você ou não? Não, eram vários dormitórios. Eu dividia a cozinha com eles. Ah, sim. Mas Cada um tem seu quarto. cada um tem o seu quartinho e o banheiro. E aí, eu fiz uma amizade ali no dormitório, mas teoricamente eu não conhecia mais ninguém ali. Então, se acontecesse alguma coisa, né? Imagina, ninguém... mesma coisa você morar sozinha num prédio. Tipo, a maioria das pessoas não tá muito aí, né? Pra ajudar, se precisar. Total. Tenso. Mas e coisas sobrenaturais? Você acredita? Eu acredito. Mas eu vivi pouquíssimas coisas. Eu digo pouquíssimas porque eu já falei várias vezes, eu nunca vivi nada, mas aí eu vou lá e lembro alguma coisa. Coisinha, né? E a casa, o antepenúltimo apartamento que eu morei, ele tinha uma... Eu morava no último andar, era um prédio pequeno, sem elevador nem nada. E eu morava no 4º andar. E acima de mim não tinha nada. E aí, mais ou menos, quando
estavam uns 4, eu já morava nele, assim, há mais de 2 anos. Eu comecei a morar nele com a minha prima, depois ela saiu, continuei nele sozinha. Ali no início da pandemia, ainda morava nele. E aí, quando teve o início da pandemia, assim, uns 2, 3 meses depois, eu ouvia muito passos. Tipo, ouvia muito passos. Que horror. Às vezes, gente correndo. Tipo assim, não ouvia cochicho nem nada, mas passos, gente correndo. E parecia vir de cima. E era de cima. O que me ajudou a dormir tranquila, eu falava assim, não, esse prédio é antigo, então provavelmente é um vizinho que daí faz um barulho Dá e um entra, eco, e né? dá um eco esquisito. Sabe? Tipo assim, foram essas coisas que eu usei, assim. Só que quando eu saía desse meu apartamento, tinha uma portinha. E essa portinha, ela dava pra essa parte de cima. Ai, dava pra você subir? Então dava pra subir ali. Então, assim... Mas ficava fechada, tipo, era Ela trancada. ficava fechada, só que... Então, ficava fechada e tal. E o porteiro, né? É que esse prédio, ele tinha porteiro... sei lá, tinha dia que um porteiro não ia. Era uma portaria, tipo assim, até as 4 da tarde, mas porém depende, Gente, sabe? como assim? É que era tipo assim, basicamente, como o prédio era pequeno, não tinha uma grana, acho que pra pagar o porteiro pra ficar ali o dia todo e tal. Aí depois vocês que ficavam responsáveis, então, se precisasse abrir a porta. Basicamente, tipo, o cara na portaria, acho que ele ficava tipo umas 4 horas por dia na portaria. Então não era uma coisa muito específica, não. Nessa época já não era mais... porque ficou o mesmo porteiro durante muito tempo. Aí depois ele saiu. E aí depois chegou um cara e ele se acidentou e aí entrou esse terceiro. Era nesse terceiro, que é um cara que fica pouco tempo lá. Acho umas 4 horas por dia. E aí o que chegar antes, depois, tipo, toca direto no apartamento da pessoa. Só que ele que tinha essa chave. Só que nesse dia específico, foi a primeira vez que eu vi, quando eu saí, tipo, de manhã, na manhã seguinte, essa porta estava aberta. Mas era uma porta que ficava dentro do seu apartamento? Não. Ah, tá. Eu ficava fora. Bom. Só que assim, eu abri a porta, ela ficava na minha frente, assim. Então, meu corredor ficava aqui na frente, corredor para descer, e ela ficava à esquerda. Eu até cheguei a fazer uns stories quando eu tava saindo do prédio, que eu falei, gente, essa portinha que eu falo aqui, que ela é bem assustadora. Se eu achar, eu te mando, pra você postar. Mas ela era muito assustadora. E aí eu abri ela pra ver. Tipo, ela tava aberta, né? Eu cheguei aqui pra ver, porque eu achava que não dava pra passar uma pessoa. Mas dá super pra passar uma pessoa. Porque minha mãe falou pra mim, não dá. Minha mãe mora nesse prédio também. E aí, quer dizer, eu não moro mais lá, mas enfim. Ela morava lá também. E aí ela morava nos andares abaixo. E ela falou assim, não, não tem como ser gente andando, tem que ser pombo. Sim. Sabe? Alguma outra coisa, um animal, né? Nenhuma pessoa cabe ali. Só que, na verdade, pra você poder ir lá limpar como que chama? A caixa d'água, né? Acho que trocar, sei lá, fazer o quê. Você vai por lá. Então, assim, na real, tem que caber uma pessoa. Então nossa, podia ter alguém, então, morando lá. Só que horror. Não consigo pensar que tivesse alguém morando tanto tempo, né? Mas, assim, dava pra ouvir tranquilamente. Mas eu acho que eu fico... Não, quer dizer, eu não sei se eu fico mais tranquila pensando que é uma pessoa ou se era um espírito andando. Não sei o que é pior. Não, acho que uma pessoa é pior, talvez. Uma pessoa desconhecida, né? Dentro do prédio, né? Mas, assim, tem muitas dessas histórias bizarras, né? De alguém morando dentro da parede. Nossa, isso pra mim é a coisa... Tanto que eu tinha uma época que a galera ficava puta comigo. Que eu terminava todo caso bizarro falando assim, tem alguém morando na sua casa e não é você. Que horror! Porque eu acho que essa é a coisa mais assustadora que pode acontecer, Com certeza. Cara. Meu, quando eu vejo aqueles vídeos de câmera de segurança, a pessoa tá dormindo, de repente alguém desce, começa a comer a comida da geladeira. Pelo menos, imagina a loucura que é você pensar que você tá fazendo várias coisas e você não lembra que você fez. Sim. Tipo, nossa, tomei esse iogurte, não lembrava. Você começa a surtar, nossa, deixei né? esse chinelo aqui. Mano, eu assim... Meu, eu não consigo imaginar. Eu acho que é desesperador. Não, desesperador total. Eu acho que foi recentemente que eu vi uma reportagem. Eu não sei se era um casal de brasileiros que mora fora. Não sei. Mas eles descobriram que tinha um cara morando na casa deles. E parece que ele tava com planos de matar os dois. Tipo, ele escrevia... Eu não sei se ele escrevia. Não sei como eles descobriram.
acharam. Mas teve um dia que eles chegaram em casa e eles acharam um monte de faca na mesa de cabeceira da cama deles. Meu Deus. Que o cara tinha colocado. E eu acho que... É que ele era maluco, cara. Ele tava planejando fazer uns experimentos cirúrgicos neles. Então, ele queria cortar de um jeito específico. Que isso? Sabe, várias coisas assim. Cara, isso me lembrou uma das histórias que meio que viraram lendas, né? Mas que provavelmente você já viu, já ouviu falar dessa história. Que é da menina que diz que é brasileira, que ela alugou um estúdio em Londres. Você lembra dessa história? Lembro, mas conta. Porque essa história tem várias versões, né? Então, eu já ouvi ela de meio que vários uma jeitos. lenda. Eu já tentei muito chegar até essa menina. Já tentei, assim, de tudo quanto é jeito. E pelo que eu entendo, não é real essa história. Talvez ou sei uma lá, mistura de várias, uma mistura de várias né? coisas. Mas basicamente é de uma menina brasileira que alugou um estúdio, né? Estúdio é um apartamento pequeno, assim, tipo uma kitnetzinha, assim. E ela alugou isso lá em Londres e tal. E aí, eu não me lembro que ela... Acho que... a amiga dela, exatamente. A amiga dela falou assim, meu irmão, meu namorado, sei lá, tá indo passar um tempo em Londres. Ele pode ficar no seu estúdio? E ela falou assim, mas eu vou receber ele aqui na minha casa, né? Eu moro sozinha. Ele tipo, o lugar é pequeno, tá? Acho que eu não me sinto confortável. E a pessoa fala, não, mas ele é gay. Então não pode ser namorado. É um amigo, irmão, sei lá. Mas ele é gay. Ela falou, então tá bom, tá tranquilo, os cara é gay, né? Não vai fazer nada comigo, não. Aí, beleza. Aí o cara se mudou, né? Pra passar um tempo lá, um tempo que ele ia ficar ali em Londres. E aí, no dia que ele chega, né? Ela tava, tipo, se arrumando, fazendo alguma coisa. E ele chega e ele muda, assim. Ele tava, acho que, voltando no supermercado, alguma coisa. E ele muda a expressão, assim, totalmente, quando ele olha pra ela. E ele fala assim... tipo, fulano, vamos dar um nome pra ela, tá? Sim. Vamos dar o nome de Dalila. Dalila! Nossa, peculiar. Do nada. Dalila, vamos ali pra fora agora. Ela, não, tem que terminar. Dalila, vamos agora. E ele começa a mudar o comportamento dele. Tipo, ficar mais agressivo. E ela fica muito assustada. Ela fala, Nem conhece, né? Tipo, nem pessoa. conhece direito o cara. E o cara assim, não, vai agora. Dalila, eu preciso que você vá agora comigo. E aí, tipo, eles saem. E aí, quando sai, ele pega e começa, tipo, puxar ela, assim... pra eles, né, irem mais longe da casa. Ela, mano, que foi? Que porra? Ele falou assim, tem um cara embaixo da sua cama. Meu, tem um cara eu lá. até arrepiei de E novo, aí olha que que eu já chama... conheci. E aí, e é muito legal, porque a história toda dá a entender que esse cara vai fazer alguma coisa com ela. Porque ele que tá violento do nada, ele puxa ela pra sair da casa. E aí, quando eles saem da casa, ele conta, tem um cara embaixo da sua cama. E aí, parece que chama a polícia. E o cara meio que tava vivendo lá. Mas não só isso, ele tava planejando matar ela também. Meu, que horror. Nossa, é horrível. Eu acho que mesmo que seja uma história falsa, tem muitos casos assim, né? Tem vários, tipo, assassinos que foram presos, que moravam na casa da vítima. Não, é bizarro, é bizarro. Eu acho que é um dos meus maiores medos também. Se eu ouvisse passos, eu ia achar que era uma pessoa. Barata e alguém morando na minha casa. E balões, e bexigas. E bexiga. É verdade, é um novo medo. Eu acho que um dos meus piores medos é esse. De pessoas assim. Fácil. E sabe uma coisa que eu tenho, eu até tava falando esses dias, porque antes, eu lembro que quando eu dividi apartamento com 2 amigas, a gente nem tinha 3 chaves, a gente tinha muito costume de deixar a porta destrancada. A gente nunca trancava a porta do apartamento. Saía, entrava, tranquilo, e a gente achando super seguro. Depois que eu comecei a falar de mais casos assim, agora até, tipo, se eu vou buscar uma correspondência na portaria, eu tranco, porque eu fico com medo. Tipo, vai que tem alguém observando e espera a hora que eu sair rapidinho pra entrar em casa. Olha, é que assim... Eu acho que eu me sinto mais segura em apartamento, né? Tem a coisa até que a gente tava falando no episódio do Caso Bizarro. Sim. De Halloween, que a Giovana falou, né? Tipo, cara, eu tenho a sensação de que nada acontece num prédio. Apartamento, é uma sensação que, tipo, à toa, né? Porque tudo pode acontecer em qualquer lugar. Mas, assim, acho que eu tenho menos esse medo em prédio. Em casa, mano, eu nunca deixaria minha casa destrancada. Eu também, eu tenho muito medo. Eu morei, assim, em várias cidades do interior, assim... Nossa, minha mãe sempre encheu o meu saco. Tipo assim, tranca a porta, tranca, não sei o quê. Então, minhas casas sempre foram muito trancadas, assim. A gente nunca sabe, né? Pois é. E você que recebe vários casos e relatos assustadores, teve algum que você recebeu que, tipo assim, era algo que você nunca imaginou, nunca tinha ouvido antes?
Deixa eu pensar. Nossa, eu já recebo realmente umas coisas muito malucas. E ultimamente eu tô recebendo muita coisa de pesadelo noturno, assim. Como que chama aquilo de... Paralisia do sono? Paralisia do sono, é. Mas esses são meio oks, eu acho. Tudo bem? Deixa eu tentar lembrar. Posso tentar lembrar um Claro! pouquinho? Que o povo manda tanta coisa. Então, é que eu acho que tem um padrão. Sempre, tipo, as pessoas mandam paralisia do sono, 7 além, às vezes tem, ou alguma coisa sobrenatural. Eu acho que é os top 3, né? É verdade. Tipo, eu nunca vi muito relato disso que você falou, tipo, de repente ter alguém, sei lá, perseguindo online, ou alguma pessoa mais esquisita. Acho que mandaram Mandaram uma vez um que era, tipo, de crimes, assim. Tem uma história que mandaram uma vez que a pessoa pediu pra deletar depois. Então, vou mudar um pouco a história pra não sei exatamente. Mas foi um casal de namorados que foi passar... meio que... Era algum tipo de feriado, assim. Não era Réveillon, mas era, tipo, algum feriado que eles foram comemorar. E eles foram num sítio. E o caseiro era muito gente boa, era meio que mais ou menos da idade deles, assim. E o sítio era do, tipo, sei lá, do tio, da prima, sabe? Aquela coisa assim, tipo, a gente tem esse sítio, vamos emprestar pra vocês e tal. E eles foram. Então, eles levaram mais um casal de amigos. Então, tava, tipo, 2 casais ali, iam curtir o dia... E ficava na frente de um lago e tal, era muito bonito. Nossa, é o cenário perfeito para um filme de terror. E eles estavam sozinhos, exceto com o caseiro e tal. E aí, o caseiro até chegou a conversar, tipo, vamos... Vocês querem, tipo... Porque, assim, esse sítio, ele ficava num lugar isolado, então não dava pra eles irem na cidade comprar comida nem nada. Então, o tio lá, a pessoa que alugou, falou que eles poderiam... encomendar alguma comida com caseiro, assim. Então, eles poderiam, sabe, tipo, falar, olha, a gente queria almoço, janta, tal, não sei como é que funciona. E aí, o caseiro foi lá, né, pra falar, olha, tem isso, aquilo, tal. E aí, falou, e tem churrasco, eles curtiram a ideia do churrasco. E aí, ficou super organizado, beleza. E aí, como o cara tava lá, fazendo o rolê todo, eles, ficaram meio assim do cara só tá ali servindo e ir embora. Sim. Então, eles meio que chamaram o cara pro rolê também, né? Ficaram os 2 casais e o cara fazendo churrasco. Era uma pessoa só, ele era não uma tinha pessoa família. Só. Não, Ele ficava lá e, tipo, ele ia passar esse, né, feriado sozinho e tal. Então, seria emocionante. Só que as coisas foram, tipo... escalonando. Eita. E aí ele foi bebendo, o cara foi bebendo, se empolgando, e os caras meio assim, Ficaram né? mais à Nervosos, vontade. tipo, porra, nossa, mas ele tá bebendo bastante e tal. E ele começou a ficar muito alterado. E aí ele começou a falar umas coisas muito esquisitas. Ele falava umas palavras, assim, que nem existiam. Eita. E aí, sabe, deu um negócio, assim, um barato muito louco, assim. E aí os casais, né, as meninas ficaram muito assustadas e os caras, né, mandou ele embora e tal. Mas que assim, ele era o caseiro do lugar. Ele não tinha como ele ir embora, tipo, não é como né? se ele vai embora pra ali, pra casinha dele, sabe? Tipo, ele tá ali a 10 metros. Sim. Então, assim... E aí ficou uma situação muito zoada, porque eles tiveram que expulsar o cara. Só que o cara ficava voltando chato, e batendo na porta, esmurrando. Que E aí, quando deu mais ou menos, tipo assim, umas 3 da manhã, eles ouviram 3 barulhos de tiro. Meu Deus. E aí, eles pensaram, fudeu. Já tipo, era, né? fudeu, o cara vai vir aqui, vai... Ou o cara tirou a própria vida, ou o cara veio aqui... Vai matar a gente, vai dar tiro na gente. Só que era 3 horas da manhã, não tinha como eles saírem porque era nublado, assim. Então era aquele nublado que não dava pra... Né? E, tipo, todo mundo chorando, assim. Mano, imagina o caos. Eles podiam sair da casa, o pânico. Falaram, ela até conta, assim, tipo, deixou as carnes, as bebidas, tudo meio que no quintal, assim. Porque tudo aconteceu muito rápido. E aí eles meio que se fecharam na casa, porque o cara ficou violento, esquisito. Aí eles fecharam na casa, então, assim, ficou um monte de coisa pra fora. E aí, no dia seguinte, eles acordaram às 5 da manhã. Quando eles viram, assim, que deu, né, deu tempo, assim, eles entraram no carro, saíram correndo e vazaram. Eles nem dormiram, Nem dormiram. E aí, tipo, aí depois descobriu que o cara
era alcoolista, né? Tipo, que a gente fala quando a pessoa tem vício em álcool. E aí, basicamente, ele não podia ter bebido, ele tava sóbrio, entendeu? Um tempo. Meu Deus. E realmente ele que tinha dado os tiros pra cima, num surto de raiva, mas, tipo assim, não fez nada com ele, sabe? Sim. O cara tava vivo. E aí que depois ele foi. Que depois ele tava lá em recuperação, ia buscar ajuda, alguma coisa assim. Mas a menina contou, eu mas falei é assim... foda, porque tipo, também não tinha como eles saberem, né? Que o Não cara não podia tinha. beber. E o cara mesmo já tinha falado, não, gente, não estou bebendo, né? Exatamente, meio que os caras... o cara falou assim, curte aí com a gente. Tipo assim, curte aí, não significa... Bebe, né? E dê 3 tiros pra cima, então... Exato. E outra, eles Então... foram, tipo, eles queriam ser legais, né? queria tipo, incluir o pra cara. ele participar também. Mas ele continuou trabalhando lá ou não? Não sei. Eu acho que sim. Eu acho que ele era, tipo, pelo menos que a pessoa comentou assim, que o cara a família gostava dele e tal. E que, tipo assim, pediram pra ele buscar ajuda e que ele não era violento. Então, realmente era uma questão Foi da do vício e bebida. tal. Só que, mano... Meu, mas que imagina! medo! Imagina dar tiro pra Cara, cima! eu nem, assim, nem fudendo eu ficava naquela casa, Não, eu também gente. não. Eu ia enfrentar neblina, eu ia sair correndo Puta, eu não sei, assim. Meu, mas aí dá medo, porque imagina, você sai de carro na neblina, o cara tá armado, vai que ele vai atrás, Nossa, não sim. sei. É que nessa Tenso. hora, teoricamente, ele não tava mais lá, batendo na casa. Porque, como eles expulsaram ele ficou batendo ali, sabe? Tipo, deixa eu entrar. Sim, Tá. sim. Aí eles não. Aí, tipo, foi pouco tempo isso, assim. Tá, ele pelo que eu bateu um entendi. pouquinho, depois não foi foi pra que ele casa ficou, dele. tipo, horas. Lá na Não frente, que isso né, tentando entrar. Não que isso justifique. Ou que seja mais normal. Sim. Mas eu fiquei um pouco apavorada. Eu lembro que eu Nossa, fiquei imagina. assim, gente, isso é um filme. É um filme de 100%. É um filme, que eu não e queria já ver. começou assim, né? Tipo, 2 casais indo num sítio isolado em um fim de semana. Pô, o cara vai preparar uma comida pra vocês. Eu Exato. na minha cabeça já é um filme canibal, sabe? Eu já tô... Me lembra muito Os Estranhos, porque é um dos filmes que mais me traumatizou. Nossa, que também sim. é, tipo, numa fazenda isolada, a pessoa... Tipo, eu acho que o pior é de alguém entrar e, sei lá, matar todo mundo, é quando ficam aterrorizando assim. Sim. Tipo, aí bate na porta, aí liga no telefone. É tipo uma noite de crime, né? The Purge é uma noite de... Acho que é meio que isso, assim. É o aterrorizar as pessoas. Sim. Fingir que vai fazer alguma coisa, assim. Mano, Meu, pelo amor de surreal, surreal. E tem mais algum outro relato que você recebeu que você acha, tipo, muito bizarro? teve muito engraçado que a mulher, ela viu uma senhorinha e ela descreve, né, uma roupinha. Ela viu um espírito de uma senhora no ponto de ônibus. E ela viu esse espírito várias vezes, assim, durante o dia. Foi em BH. E horas depois, ela descobre que que a Rainha Elizabeth tinha falecido. Ela meio que tinha... Porque, assim, quando ela faleceu, ela já tava, tipo, doente, tava todo mundo esperando. Sim. Só que essa menina, agora eu não vou me lembrar, mas ela contou que... Eu acho que ela tava, tipo, uns 4 ou 5 dias isolada em algum lugar que ela não tinha visto TV. Ela não sabia. Então, ela não sabia que isso estava acontecendo, que era possível e tal. E aí, ela viu uma senhora no ponto de ônibus com uma roupinha muito bonitinha, tal, não sei o quê. Tipo, ela não falou que ela viu a Rainha Elizabeth. Só que ela falou que quando ela viu a Rainha Elizabeth, ela pensou, cara, é bem as roupas que ela usava e tal. Sim. E aí, era um episódio, tá eu, o Chico e o Fih. A gente zoou muito. A gente falou, cara, Imagina a Rainha Elizabeth em BH, o que ela ponto de ônibus. O que ela foi fazer lá? Então, eu amo esse Mas será caso. que ela já assim. pegou algum ônibus na vida, a Rainha Elizabeth? Acho que não, né? Talvez um ônibus real pra ir de um castelo. Mas não, tipo, com o povão, né? Jamais. Jamais. Imagina. Eu achei muito engraçado quando eles contaram. E tem também do espírito, que isso também virou uma outra piada dentro do podcast. Porque é um lugar, acho que é em Santa Catarina, não vou lembrar agora, uma rodovia, que meio que as pessoas dizem que tem uma determinada curva dessa rodovia que realmente tem espíritos, que, sabe, que todo mundo vê. Tem muito acidente, aí, né, tem essa coisa, tipo, tem alguns espíritos de algumas pessoas que faleceram ali. E aí, essa pessoa tava contando da experiência que ela teve e ela viu
uma pessoa e ela vai descrever, ela fala que é uma mulher com um cropped azul. E aí a gente falou, não, desculpa. O espírito com cropped Nenhum azul. fantasma vai usar um cropped azul. A gente simplesmente desistiu, tipo assim, a gente não aceitou o relato dela. Falou assim, olha, desculpa, mas você vai ter que contar uma outra história. Você vai ter que dizer que ele tava com vestido. Que tava vestido branco longo. Ensanguentado, entendeu? É uma noiva, talvez. Mas a gente não vai aceitar o cropped azul. Mas eu acho que eu nem eu levaria a sério um espírito que aparecesse de cropped. De cropped, gente, não dá pra respeitar, não dá. né? Mas o pior é que, imagina, tipo, espíritos atuais de hoje em dia, eles têm que reaparecer com umas roupas mais moderninhas, É verdade, né? é verdade. Nunca parei pra pensar Se eu fosse um nisso. vestido, eu uso bastante cropped. Se eu fosse um espírito, eu estaria de cropped, provavelmente. Eu ia querer estar com Um lookinho. Sim, com certeza. De unhas coloridas, mas acho que a gente não aceitou. Mas é que também o espírito não é pra ter cor, né, eu acho. Você não vê, tipo, será? Tipo, Eu meio acho cinza? que... eu não ia gostar de ser cinza, não. Na minha vez, eu não vou ser cinza, não. Eu vou usar colorido. Imagina, o seu cabelo todo vai ficar Vai cinza ficar branco ou branco. Não. Nossa, mas agora eu tô pensando realmente nisso. Será que as pessoas que veem... Gente, vocês que já viram o espírito, será que vocês veem colorido? Tipo, igual uma pessoa? Aí. Porque tem gente que vê, né? Acha que é uma pessoa mesmo. Mas a aí... Rainha Elizabeth. Então, no caso eu via, porque ela tava com tule não, tava com um terninho azul e uma saia azul, então ela falou? vinha. Ela falou. Então e eram roupinhas que só a Rainha Elizabeth usava. Sim, aquele conjuntinho, Exato, né? aquele conjuntinho. Entendi. Aquela coisa bem de família real. Então pode ser real o cropped azul, mas não dá pra levar. Não dá, é muito difícil. Não, eu falei, inventa outra coisa, põe uma conta outra roupa. de repente dá uma roupagem pra essa história, porque não vai dar pra gente acreditar. Ou pelo menos inventa, né? Que pelo menos só com um vestido azul. Não, vestido azul não. Tem que ser Acho que o vestido azul pode ser, vai. Dá, né? Dá, o cropped azul que não dá, gente. É tipo eu ver um espírito com patinete elétrica. Você tipo, vai acreditar. patins, né? Com piercing. Nossa, é verdade. Tatuado, né? Não tem como. Não tem como. Ai, amei. Meu, mas por fim, eu quero muito saber sobre o livro do Modus, como que foi, Sim. tipo, como que vocês tiveram essa ideia, esse processo criativo de tipo, realmente fazer um manual, né, de investigação, porque tá muito completo, muito legal. Ele é bem completinho, assim, pra quem gosta, né, desse tipo de assunto, de investigação, de série de detetive, porque a gente sempre consumiu muito esse tipo de conteúdo. E, basicamente, quando a gente recebeu uma proposta, né, do livro, a gente falou, tá, o que a gente vai falar? E no podcast, a gente fazia um caso por episódio. E aí, já achava assim, não faz muito sentido a gente, sei lá, 10 casos, né? Porque como que a gente vai escolher quais casos a gente vai colocar? Então, a gente achou que não fazia muito sentido a gente fazer uma coletânea de casos, como era o podcast. Mas a gente pensou, o que é do Modus? O que a gente faz? E dentro dos casos que a gente conta, sempre rola algumas curiosidades, algumas coisas que a gente vai aprendendo ao longo, coisas bobinhas, assim, que eu acho que era legal, assim, da gente trazer. Então, a gente falou, tá, então a gente poderia, de repente, falar sobre investigação, falar sobre sistema carcerário, falar sobre, sabe, essas várias assuntos, tópicos que surgem nesses episódios e a gente falar disso ao longo do livro. Só que foi muito difícil escolher isso também. Quais são os pontos que a gente vai trazer e cada parte, por exemplo, falar sobre investigação, falar sobre... como é que... Casos arquivados. Cara, dá pra fazer um livro só disso, Tem muito sabe? conteúdo, É muito né? conteúdo, é muita coisa pra falar. Então, a gente também precisava conseguir diminuir, mas não a ponto de ficar superficial. E aí, ao longo que a gente vai debulhando, né, sobre cada um desses assuntos, a gente vai trazendo os casos. Então, o livro tem 50 casos. Acho que tem 7 ou 8 que estão inteiros no livro, mas outros estão, assim, só para explicar alguma coisa que a gente está falando. Tipo, aqui a gente está falando do sistema carcerário. Então, a gente puxa um caso aqui e fala de alguma coisa em relação a isso.
Então, essa foi a nossa ideia, assim, de Sim. falar um pouquinho sobre isso. O processo foi muito complexo, a gente escreveu na pandemia. Nossa. A gente não se viu durante todo o processo do livro. Então, é um livro que está sendo escrito por 2 pessoas. E então a gente revisou, a gente dividiu capítulos para cada uma, assim, mas a gente revisou todos e a gente escreveu em todos. Então, assim, é difícil dizer o que é meu, o que é dela, Sim, sabe? tá Muita bem gente fala, misturado. tipo, eu consigo ver que vocês. Não consegue, não, porque a gente misturou muito isso. E eu acho também que uma das coisas interessantes de contar desse livro é o processo de checagem. Porque a gente pediu para a editora que tivesse um perfil que analisasse tudo que a gente está falando. Para garantir as informações. A gente sempre teve um cuidado muito grande com isso. Mas, cara, escrever um livro de histórias reais é muito difícil. Muito, né? E escrever de um único caso é muito difícil. Escrever de vários... Pior ainda. Olha, senta e chora. Porque, assim... É chato, é irritante, sabe? A um ponto que, tipo, você já tá puta já. Tipo, você não quer mais ficar checando essa informação. É irritante. Então, assim... E cada frase, né? Você tem que checar. checar. Tipo assim, sabe? Tem coisas na vida das pessoas que, tipo... foi a sua tia que falou. Beleza, mas... Qual é a fonte? A fonte é a sua tia? É você? É o fulano que ouviu a tia falar? É o ciclano que inventou que a tia falou? Então, assim... Por exemplo, teve o caso do Ed Kemper, que a gente traz no livro... E esse é um caso horrível, porque você não tem um livro bom sobre o Ed Kemper escrito. Você tem vários livros com fontes e com histórias completamente diferentes da mesma coisa que ele fez. Então, ele pode ou não ter feito isso, ele pode ou não ter feito aquilo. Então, é tudo muito difícil de você colocar isso. Então, como verdade absoluta, Como verdade absoluta. Então, quando a gente não sabe a verdade, a gente coloca, olha... Algumas o mais fontes, provável, tipo, a maior parte das fontes diz que... Nananã. E beleza. E tem coisas simples, como, sei lá, fulano nasceu no ano tal, né? Então, assim... Então, teve essa checadora. E, cara... Ela era perfeita, porque ela era uma pessoa que tinha que checar cada uma dessas informações. Sim. Só que a gente odiava. Toda vez que chegava as coisas pra gente revisar da checadora, eu odiava. Eu falava assim, meu Deus. Você tem que checar o que ela checou. Checar o que ela checou. Então, por exemplo, ela chegava numa fonte e ela falava, tá, mas isso vem da onde? E aí a gente colava a fonte lá. Vocês Só tinham que colocar assim, pra ela também de onde vocês tiraram tudo. Nossa, era assim, era bem complexo. É tipo fazer um TCC, só que muito mais complexo. Nossa, assim, essa parte foi muito, muito, muito irritante. Muito. Assim, imagino. Mas é a parte final, né? Tipo, você já tinha já era parte, e aí depois já era grande parte do rolê já. A gente já tinha organizado mesmo a história, mas agora era tipo, não, essa palavra não tá escrito errado. Não é nem a palavra em si, porque isso é mais da editora, normal mesmo. Mas assim, de ter, tipo, você falou que fulano nasceu na Filadélfia, mas ele nasceu aqui, sabe? Então, assim, às vezes tinham erros, assim, bizarros. Que de bobeira mesmo, assim, sabe? Tipo, um negócio aconteceu no Japão, tava escrito que era na Alemanha, sabe? Às vezes por um... enfim, por um... E às vezes nem é uma informação tão relevante, né? Exato, mas pra você colocar num livro... Exato, tem que estar tudo checadinho. Então a gente teve essa pessoa e foi muito especial, foi muito diferente. E quanto tempo vocês demoraram ao todo, assim? Foram 2 anos. Nossa, foi bastante. Foi bastante. 2 anos. Puta, trabalhou, mas ficou incrível. Muito completo. E eu acho que, assim, eu foi nunca 2 tinha anos, visto... não foi 2 anos, sabia, na verdade? Não? Não, foi 1 ano... a gente, entre assinar o contrato, que foi em outubro de 2020, e lançamos em 2022, em junho. Só que para lançar em junho, você tem que ter finalizado bem antes. Então, entendi. foi 1 ano em 1 ano... Nem um meio, mas assim, 1 ano e uns 4 meses. Mas ainda assim é bastante, Mas foi bastante, né? foi. Eu acho que eu nunca tinha visto um livro assim aqui no Brasil, que falasse tão completinho. Ainda mais misturando os casos, né? E eu imaginei isso. Tipo, acho que agora que você tá escrevendo ficção, talvez seja um pouco mais tranquilo essa questão dos fatos, 100%. né? Eu posso inventar o que eu quiser. A borboleta tem 50 asas. A borboleta é verde. Foda-se. Não existe borboleta verde. No meu livro existe. Nossa, eu amo isso, juro. Muito Só mais que eu tranquilo. inventei... Na verdade, eu inventei de ter coisa verdadeira no meu livro. Mas porque é uma história de ficção. Sim. Mas de algo que, sei lá, teoricamente, as pessoas já ouviram falar e tal. E que eu ainda não posso falar muito sobre. Mas, então, tem algumas coisas que eu tô sendo chata. Reais. E aí, eu
Tipo, eu fui assistir o programa pra ver o que era falado no programa, pra falar o que a pessoa fala. Poderia também mentir? Poderia, porque é ficção. Sim. Mas eu quis trazer isso. Mas, de uma forma geral... É mais tranquilo, né? Nossa, bem mais tranquilo. Mas aí você também vai ter uma pessoa pra checar essas coisas, ou não? Aí Não. vai ficar por sua conta Não, mesmo. eu fiz por mim, assim, porque eu queria ter esse cuidado, esse olhar, mas era porque eram alguns programas que eu queria trazer, algumas coisas que eu achava que ia ser interessante, mas... E que acho que deixa a história mais legal, assim, porque quando a pessoa lê aquilo, fala, isso aqui não aconteceu, e aí pesquisar e ver o que aconteceu, acho que é legal. Ai, sim, é bem legal. Acho que dá muito. essa curiosidade e dá a entender que é uma história que aconteceu de verdade, sendo que não é. Então, é mais por mim, assim. Mas como não tem essa... como não tem essa preocupação, porque, né, tipo, é ficção. Você então fica mais eu invento o que eu aliviada, quiser. né? Nossa, Tira um muito peso mais das fácil. costas. Pra ser sincera, eu gostei de ter escrito não ficção. Foi bem trabalhoso, foi bem complexo, mas eu não sei se eu não escreveria outras coisas. Acho que se eu fosse escrever hoje em dia, seria algum ensaio ou um caso especificamente. Porque eu gosto também de pesquisar sobre isso e tal. Mas o meu rolê o meu rolê é ficção, assim, é o que eu quero escrever. Mas é bom que agora você já teve a experiência também. Talvez fique mais fácil, né? Você já sabe o processo agora, se você quiser escrever outro. Total. Mas amei. Não vai ser que nem esse também, tipo, que vai ser guia e tal, porque tudo isso deixou mais difícil. Um guia tem que estar muito certo, né? Pra ser publicado, senão... Senão fica difícil. Mas eu amei. Nossa, ficou incrível. Amei também sua participação. Obrigada por ter vindo. Gente, acompanhe a Mabê no Caso Bizarro, no Modus Operandi, nas redes sociais dela, pra ela postar mais vídeos também. A gente tá esperando. E quando que você acha que lança seu livro? Para as pessoas já ficarem... Eu acho que é abril do ano que vem. Tá. Então aí, vem aí. 2024. Um famoso vem aí. Então é isso. Amei, gente. Obrigada por terem assistido. As redes sociais da Mabê vão estar aqui na descrição do vídeo também. E é isso. Até a próxima. Obrigada pelo convite. Tchau. Amei.